Muito bem, meus amigos, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Você que está rolando no YouTube aí, assistindo o YouTube, passou pelo meu canal e parou para assistir devido o que chamou a atenção sua no meu canal. Ah, é o Corinthians. Vou ver o que esse rapaz vai falar do Corinthians. Convido você desde já a se inscrever no meu canal, não custa nada, ó. É só clicar aqui, ativar o sininho, receber as notificações e tamo junto, vai Corinthians, vai pra cima. Quero trazer algumas notícias referente ao Corinthians. Sobre a partida de ontem, a trágica partida de ontem entre Corinthians e Botafogo. E quero trazer alguns nomes de jogadores que eu queria discutir com vocês aqui. Já discuti bastante hoje, discuti num bom sentido, com uma amiga, uma fã minha aqui no meu canal. Marinilda, ela é da cidade de Barbacena, uma amiga. Um beijo para você, Marinilda, e obrigado pela sua audiência, pela sua participação sempre aqui comigo no meu canal. Tenho certeza que você vai deixar o seu comentário, um comentário lúcido e inteligente, como sempre. Assim como o João Vitor também, que está sempre aqui no meu canal, todos vocês que estão aqui curtindo o meu canal, parabéns a todos vocês que me dão esse crédito. Eu parabenizo a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo e agradeço de coração. Marinilda, João Vitor, tem o Marcelo, tem um monte de gente que está aqui comigo no meu canal, curtindo, Denilson e todos vocês que estão aqui no meu canal, que estão sempre me dando audiência, minha esposa Ana Carolina também, um beijo no seu coração, todos vocês. E você também que está rolando aqui, amanhã ou depois é o seu nome que eu vou citar aqui, só você comentar os meus vídeos, vou pegar os comentários desse vídeo de hoje e vou citar num próximo vídeo, ok? Num próximo programa, vamos dizer assim. Feito todas essas recomendações, vamos lá. Quero falar sobre dois jogadores do Botafogo que jogaram ontem e que arrebentaram, são titulares hoje da equipe do Botafogo, são titulares e que foram, no início do ano, oferecido ao Corinthians e foi negado pelo diretor de futebol do Corinthians, o senhor Alessandro, ok? Estou falando de Marlon Freitas e Tiquinho Soares. Esses dois jogadores que hoje são titulares do Botafogo, eles foram oferecidos no início do ano, eles estavam sem contrato, não precisava pagar multa rescisória, não precisava nada. Era só chamar os dois, assinar o contrato, combinar o salário e acabou. E o Corinthians precisava de elenco, precisava porque o Corinthians, no começo do ano, Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisava de elenco. E o Corinthians não chamou e não contratou nenhum dos dois. Sabe qual foi a alegação do senhor Alessandro, diretor de futebol do Corinthians? Que ele não iria contratar tanto o Marlon Freitas como o Tiquinho Soares, porque ele apostava no Duqueiroz e apostava no Rony. E ele disse na época que tanto o Duqueiroz como o Rony iriam arrebentar no Corinthians e iria elevar o padrão de jogo de cada um deles. Isso, palavras do Alessandro, no início do ano. E ele desdenhou do Tiquinho Soares e do Marlon Freitas. E ontem, eles jogaram pelo Botafogo, são titulares da equipe do Botafogo e jogaram muito bem ontem. Anularam o Corinthians, tá? Então, senhor Alessandro, você negou os dois no Corinthians. E agora eles arrebentaram contra o Corinthians e vem arrebentando no campeonato também, porque são 5 jogos, 5 vitórias. Algo assim quase que inédito no Campeonato Brasileiro. Poucos times conseguiram essa façanha de 5 jogos, 5 vitórias seguidas, né? Eu já vi time tomar 5 jogos, 5 derrotas. Isso é normal, né? Agora, 5 jogos, 5 vitórias é para poucos. Tá bom, seu Alessandro? Depois dessa, eu, se eu fosse o senhor, pediria demissão, ok? Porque você, como jogador de futebol, você foi ídolo da nação corintiana, da fiel torcida corintiana. Como jogador, você levantou a taça da Libertadores, levantou o caneco do Mundial como capitão do Corinthians, você jogou muita bola,
Eu acredito que, assim, depois do Fagner, que na minha opinião o Fagner é o maior lateral direito que o Corinthians já teve, depois do Fagner, Zé Maria, e você ali, ó, na beira, na barra da saia do Zé Maria, tá? Você foi muito importante para o Corinthians, como jogador de futebol. Como diretor de futebol, você está sendo péssimo. É só o Duílio que não enxerga isso. A nação, torcida corintiana inteira consegue ver isso e o senhor Duílio não consegue ver isso, né? A pressão em cima do Roberto de Andrade partiu da diretoria, do torcedor. Por isso ele saiu. E não precisava isso. Era só o Duílio enxergar, ver que ele não tinha condições, como o Alessandro não tem condições, e trocar. Agora, a essa altura do campeonato, não adianta mais. Final do ano tá aí, eleições para o ano que vem, e o Duílio não vai trocar o Alessandro agora nunca, né? Vai morrer abraçado com o Alessandro. Aí depois chega no meio do ano, eles vão lá e contratam 4, 5 jogadores para o Corinthians e falam, olha, fui eu que contratei, eu que fiz aquilo, né? Nada, não fizeram mais do que obrigação. Mal planejado o time, mal planejado. Já falei várias vezes, estou até repetitivo demais. Na saída do Vitor Pereira o ano passado, ali já deveria ter começado o planejamento. Eu tenho vídeos meus que eu fiz em setembro ou outubro do ano passado, que antes do... acho que foi em outubro, antes do Vitor Pereira dizer se ele ia ficar ou não no Corinthians, eu falei nos vídeos meus que se eu fosse o presidente do Corinthians, o Duílio, eu já chamaria o Vitor Pereira na sala dele e falar, oh, preciso que você decida a sua vida, se você fica ou não. Porque se você falar que não vai ficar, o que eu vou fazer? Eu já vou preparar um seu substituto. Mas não. O Duílio, naquela passividade dele, aceitou tudo que o Vitor Pereira fez. No último dia, ele entrega o cargo na mão do Duílio. O Duílio não tinha outro plano. Por seu comodismo, colocou o Fernando Lázaro no comando do Corinthians, repetiu o erro que fez com o Silvinho, ou seja, tudo mal planejado. Depois vai e contrata o Cuca para apagar incêndio, e o Cuca foi colocado ali para apagar incêndio com gasolina. Com gasolina, olha a situação. Não deu certo, a fogueira aumentou cada vez mais, e agora chama o Luxemburgo para poder apagar esses incêndios. Quantos incêndios o Luxemburgo tem que apagar agora? E tem gente que desce o cacete no Luxemburgo, acha que ele é ultrapassado. Olha quanto incêndio ele também vai ter que apagar. Incêndio de ter um elenco fraco, incêndio da bagunça que é o Corinthians, incêndio porque tem jogadores ali no ataque do Corinthians cheio de vaidades, que eu vou falar isso aí já para vocês, incêndio porque tem um volante, alguns volantes que não servem para jogar no Corinthians, ok? Ele tem que apagar o incêndio da torcida inflamada contra a diretoria, ele foi lá e segurou a onda da torcida. Quando a torcida fez o protesto no sábado passado, ele foi lá e deu a cara a tapa, pediu paciência para a torcida, e tem gente que ainda vai e critica o Luxemburgo. Não sei como que ainda tem gente que faz isso, né? O senhor Alessandro negou Marlon Freitas e Tiquinho Soares que estão arrebentando no Botafogo, tá? Isso aí eu queria deixar registrado para vocês aqui. Agora, essa situação que eu vou falar agora é muito séria. Muito séria. O Corinthians está vivendo uma situação terrível, de bagunça, falta de comando, não tático, técnico, falta de comando lá em cima na diretoria, na direção do clube. O Corinthians não tem comando. Tá uma bagunça, tá uma zona o Corinthians. Perdão da palavra, mas o Corinthians está uma zona. Um time de catado que põe em campo e joga e ninguém sabe o que faz. Aí os dois principais jogadores, os dois principais não, um dos principais jogadores, que é o Roger Guedes e o Yuri Alberto, com brigas de vaidade no elenco do Corinthians, um não passando a bola para o outro. Eu citei no vídeo de ontem aqui o exemplo do Palmeiras. Você não vê o Dudu sendo vaidoso, você não vê os jogadores do Palmeiras com vaidade, o Rony, você não vê o Veiga, você não vê o Everton, você não vê o Rocha, você não vê os jogadores do Palmeiras com vaidade, você não vê o técnico do Palmeiras com vaidade. Tudo
brigando por uma causa só, que é o Palmeiras, que está lá no topo da tabela, lá em cima, enquanto o Corinthians, que está lá embaixo, jogadores brigando por excesso de vaidade no clube. O Corinthians paga o salário desses caras em dia, e eles não ganham pouco, ganham milhões. Paga em dia o salário desses caras para eles ficarem brigando. E quem é que paga o preço disso tudo? Somos nós, torcedores, e o nosso tão amado Corinthians, que paga pelo excesso de vaidade de jogadores. Tá certo isso que eles estão fazendo com o Corinthians? Alô, você que está me assistindo agora. Chegou o momento de cobrarmos, não é o técnico do Corinthians que entrou ontem, que tem um galão de 5 litros de gasolina na mão para apagar um incêndio. Tem que cobrar é dos jogadores do Corinthians. E nesse caso em especial, Yuri Alberto e Roger Guedes. Que se você começar a prestar atenção, eu já estou há 2 jogos seguidos que eu estou prestando atenção nesses dois. Um não passa a bola para o outro. É nítido isso dentro de campo. E eu vi ontem 2 jogadas, uma do Roger Guedes, uma do Yuri Alberto, que eles não passaram uma bola, que se toca a bola, o outro faria o gol. E eles não tocaram a bola um para o outro. E o Corinthians é que paga o pato por isso. É o Corinthians que paga pela irresponsabilidade deles. Que os torcedores corintianos tinham que cobrar isso deles. Aí depois o Wesley entra, um garoto, com personalidade. Teve um lance que ele pegou e driblou 3 jogadores do Botafogo e concluiu mal, chutou mal pro gol. É lógico que tinha tanto o Yuri Alberto, o Roger Guedes na cara do gol, que poderia ter tocado e quem sabe poderia ter marcado o gol, mas ia marcar um gol, que não ia adiantar nada. Então eu isento o Wesley de culpa. E tanto o Roger Guedes como o Yuri Alberto foram em cima do garoto, brigar com o garoto. Porque ele não passou a bola para eles. Tá certo isso? É justo o que fizeram com o Wesley ontem? Tanto o Yuri Alberto como o Roger Guedes? Por que um não briga com o outro dentro de campo quando um não passa a bola pro outro? Aí não, né? Agora, o garoto que entrou com personalidade, driblou 3 e chutou no gol, tinha mais é que chutar mesmo. O jogo já estava perdido. Não tinha condições, já era mais de 40 minutos do segundo tempo. 3-0 para o Botafogo. E esses jogadores pagando por excesso de vaidade. E é o clube que está sentindo isso. Será que eles não têm amor ao clube? Amor ao clube não tem, porque se tivesse eles não fariam isso. E o Luxemburgo vai ter que... Esse é outro ponto, outro incêndio que ele tem que apagar. É o excesso de vaidade entre Yuri Alberto e Roger Guedes. Eu chamo a atenção sua, torcedor, para vocês prestarem atenção. Domingo no Majestoso. Prestem atenção no jogo do Yuri Alberto e do Roger Guedes. E depois vocês falam para mim. Porque eu vou ficar de olho. Eu quero só ver se eles vão continuar fazendo isso. Aí a torcida tem que cobrar esses caras. A torcida que tem que cobrar. Porque já que a direção lá em cima não cobra, não vai ser o técnico, porque o técnico ele olha para o banco e fala assim, eu vou tirar o Yuri Alberto e vou tirar o Roger Guedes do time, porque os dois estão com graça. Ele olha para o banco, Júnior Moraes, quem mais que tem ali? É o Wesley que está começando, é um garoto que não tem condições de ser titular, não pode ser fritado no clube. Né? E aí, como é que fica? Quem paga com tudo isso somos nós, torcedores, e o clube, que corre um sério risco, já esquece Libertadores, esquece Copa do Brasil. Se chegar em 10º no Campeonato Brasileiro, levanta a mão pro céu e agradeça a Deus. Ok? É isso aí, vídeo longo já demais. Ok, pessoal? Agradeço a participação de todos vocês, um abraço no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai Corinthians!